Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast Special. Direto na causa, o podcast que vai além dos sintomas. E hoje, vocês já perceberam, estamos num cenário diferente, não tem os nossos tijolinhos aqui, né? Não tem. Onde que esses caras estão? Onde os gêmeos pancada estão? Esses santos gêmeos estão. Nós estamos num evento, pessoal, muito importante para o segmento magistral. De novo, a gente sempre faz questão de reforçar o que é magistral. Exato, né, logo, magistral. São farmácias de manipulação. E esse evento é muito importante, que é o Five Experience, que assim, tá com uma bateria de palestrantes tá louco. aqui. Eu tô aqui aprendendo absurdo. É um meteoro de conhecimento aqui e a gente vai fatiar um pouco esse meteoro em pequenos, né, episódios e compartilhar com você aí vários assuntos, né, Júlio? Exato. E a gente vai compartilhar, já começar, né? Preço das farmácias magistrais. Você pede muito por preço? Dono de farmácia de manipulação, que às vezes tem dúvida, usa o fator, usa o markup, qual que é o preço ideal? O que eu uso? E para falar sobre isso, Glauco, quem que a gente trouxe aqui? Vinícius Leal Borges. E ele vai falar sobre formação de lucro. Formação de preço, de fluxo de caixa, tudo que você possa envolver de dinheiro aqui. Você quer ganhar dinheiro? Não é aquele dinheiro que fica voando na farmácia, não. Nossa, esse dinheiro, na realidade, eu acho que o Vini vai fazer isso. Você vai fazer esse dinheiro vir pro seu bolso. Não você desperdiçar igual no meio do carro. Vai fazer voltar pro bolso. Vini. Parábola. Boa, gostei disso aí. Vini, vamos usar. Vini, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Obrigado. Fica à vontade. A sala é nossa. Obrigado. Vamos aí compartilha um pouco o que você vai passar pro pessoal aqui no Five. Ah, maravilha. Para quem está assistindo, que não pôde estar aqui e fala assim, caramba, eu preciso falar com esse rapaz aí, eu preciso... Ah, que legal. Bom, estou muito feliz de estar aqui, conhecendo vocês também. A ideia é compartilhar um pouquinho da minha experiência. Eu até brinco que assim, não é uma palestra, é um bate-papo, porque a minha ideia, antes de mais nada, é trazer provocações, fazer com que as pessoas saiam dali com essa capacidade de refletir sobre os seus próprios comportamentos. Porque quando a gente fala de gestão, você tem que voltar um pouquinho e entender a consciência do ser humano. O que você faz no dia a dia é fundamental, é essencial para que você tenha sucesso, independente se você está numa farmácia, se você tem uma drogaria, um restaurante, um açougue, enfim. São os seus comportamentos que vão dizer se no final do dia você vai ter sucesso ou não. Então é disso que se trata. Trazer um pouquinho para o lado da empatia, que a gente estava falando mais cedo, e fazer com que as pessoas entendam a importância de mudar hábitos, posturas, costumes, e fazer com que isso traga, então, melhores resultados. Lá na frente, se isso aconteceu, se você conseguiu essa ideia de gatilhos mentais, fica mais fácil de você levar para a técnica, para a gestão e tudo mais. Mas, antes de mais nada, trazer para esse nível de consciência. As pessoas só mudam algo na sua vida quando elas tomam consciência de que aquilo é importante. Porque senão, se não toma consciência, não vai você fica no mesmo lugar. Me levar a vida. Exatamente. Passa 5, 10, 20 anos, você vê que o cara está na mesma. Mas porque ele não tomou consciência, não chegou no lado do cérebro mesmo. Ele precisa entrar nesse estágio cerebral para, a partir disso, tomar algumas mudanças, decisões na vida. E aí, a partir disso aí, começar a ter resultado. Por exemplo, o preço. Às vezes a consciência, ele vai ter que ter consciência de como eu vou fazer meu preço, porque é a maior dificuldade, né, Vini, da farmácia hoje, né? Essa é uma das maiores. Né? Das que maiores você dores. nota, assim, o que é? É a mudança? Qual fator eu uso? Igual a gente está falando. Qual a pergunta pergunta que é muito o valor? estoque, eu compro errado, preço, né? Não estou consciente na hora da minha compra, Sim. pro meu... Perfeito. Taxa de ocupação, aí vai... Eu brinco que essa é a pergunta que vale $1 milhão no final do dia. Tem gente que quer Traz a mala. A mala tá aqui embaixo. Tem gente que quer assinar um cheque. Na verdade, a formação de preço, ela passa por você entender do seu negócio. Entendi. Vou dar um exemplo muito simples. Quando a gente vai no médico, o médico fez pelo menos 6 anos de medicina para te sugerir um tratamento, para te sugerir um diagnóstico e, a partir disso, trazer para você o melhor tratamento possível. Perfeito. Muitas vezes o que eu observo, e por isso que é importante atingir outros estágios de consciência cerebral. Muita gente com a qual eu converso, ele não conseguiu sair da superfície ainda. Então não adianta você falar sobre resultado lá no final, mudança de preço, se você não foi para uma camada mais profunda de conhecimento. E cá entre nós, um livro de R$ 9,90 te traz isso, um vídeo no YouTube, um curso no Hotmart, já te traz um pouco mais de conhecimento.
Em tese, como é que você enxerga a precificação num negócio? Eu não estou falando só da farmácia de manipulação. Isso também serve de forma geral. Serve para o dono de um restaurante que está nos acompanhando agora, mas principalmente falando por um farmacêutico, dono de uma pequena farmácia de manipulação. Você precisa conhecer os fundamentos do teu negócio. Não adianta você achar que o markup de 7, 8, 50, 100, ele é suficiente se você não sabe quais são os fundamentos do seu negócio. E aí eu brinco que fundamento cabe nas palmas da mão. Todo exercício que eu faço ao começar um projeto novo de consultoria, e eu adoro fazer esse exercício, é chegar numa empresa e fazer 5 perguntas. É um teste. Lá vai. É um teste. É a pergunta de $1 milhão, né? Aí, prepara o bolso, galera. Eu adoro fazer esse teste. Eu chego para o empresário e falo o seguinte: quanto que você está faturando hoje, média, dos últimos 6 meses? Uma pergunta quente. Tem gente que responde mais ou menos, tem gente que responde em cima, crava, e tem gente que fala, não sei. Não sei. Eu acho que está bem, eu acho que está mal, é só um sentimento. Mas não consigo te precisar o valor. Ok, já tive ali um retorno. Tem gente também, as outras perguntas que eu faço é, qual é a taxa de lucratividade que você tem tido no seu negócio nos últimos 6 meses? Porque, vejam, se o cara não sabe quanto lucro ele está tendo, como é que ele vai precificar corretamente? A precificação, ela tem que passar por esse processo, esse movimento holístico de entender estrutura de custos, de entender quantidade de pessoas, de entender produtividade individual, para entender que se eu formar o preço desse item no final do dia com um markup de 4, 5, 10, 50, é suficiente para pagar as despesas e ganhar dinheiro, colocar o dinheiro no bolso. Se você não entende dos fundamentos, você fica no escuro. É igual você atravessar a avenida com um tapa-olho. Você não tem dado fundamento. A primeira coisa que a gente faz é olhar para os 2 lados. Então, olhar para os lados já é uma maneira de você se assegurar de que você pode atravessar a rua tranquilamente. Então, o mais importante, e eu acho que essa dica vale para todo mundo que está nos acompanhando, independente do seu negócio, independente do seu porte, independente do seu ramo de atividade, entenda os fundamentos do seu negócio. E a dica de ouro aqui é o que cabe nas palmas de uma mão. Você não precisa entender 50 coisas, porque no final do dia o importante não é ter acesso a muita informação, mas ter acesso àquilo que não pode ser ignorado. Esse é o segredo. E a gente sabe que são poucas coisas que não pode ser ignorado no dia a dia. Porque às vezes acho que se atropela no volume de informação, de atividade. Exatamente. Numa empresa, né, a gente vê. Que é comum. Que é comum, que não Perfeito. coleta dado do cliente. Isto. Não enviou direito. Não fez Exatamente. É uma bola, né? Sim, sim. Por isso que eu volto lá atrás, e olha que interessante. Eu vi que vocês também são ávidos, apaixonados por leitura. Também gosto muito de ler, de aprender. Muito bom. Sempre fui um apaixonado pelo conhecimento. Muito do que eu tenho conhecido e aprendido nos fundamentos fundamentos corporativos de negócios, não são necessariamente de negócios. Às vezes, quando você estuda algo na biologia, na física, se você estudar Einstein, por exemplo, os fundamentos da física, você começa a entender que, poxa, isso aqui se aplica à vida humana, porque, mais uma vez, se a pessoa não toma consciência, se ela não vai para uma camada mais profunda de conhecimento, não adianta numa canetada você dizer, então, markup de 4 resolveu meu problema, de 7, de 8, de 10, se você ainda não tem esse domínio sobre o seu negócio. E é por isso que a gente vê uma dúzia de pessoas que estão sendo bem-sucedidas nos seus negócios, que têm essa preocupação, que têm essa postura, que têm esse comportamento de eu preciso dominar aquilo que eu não posso ignorar. Eu preciso ter conhecimento do meu negócio, quais são os sinais que o meu negócio está emitindo. Quais são os sinais? O que eu aprendi em 15 anos, em quase 200 empresas, tive a oportunidade de conviver e de participar como consultor, é que toda empresa emite sinais. Parecido com o corpo humano. Nossa, eu ia falar isso, a gente estava conversando disso. Exato. Né? A empresa ela age de uma forma, ela responde de uma maneira muito parecida com o corpo humano, que é uma máquina perfeita, cá entre nós, né? Completamente sintomático. Dores de cabeça é um sinal, enxaqueca é um sinal de que alguma coisa no meu organismo não está legal. O corpo vai reagindo. Pessoal, o que é mais interessante é que as empresas também reagem, só que à sua maneira, de uma maneira muito própria, muito peculiar. E aí, o que é interessante? No final do dia, a gente não tem ali uma luz que se acende quando o faturamento começa a cair. Volta a história de não ignorar aquilo que é fundamental. Então, se eu tenho acesso a essas 5 informações que são as mais relevantes para eu ter sucesso, eu preciso ter isso na palma da mão. Pode ser até nesse caderninho, nesse bloquinho aqui na nossa mesa. Não precisa ter um software.
Muita gente se confunde achando que o software é o fim. Na verdade, o conhecimento é o fim, porque o conhecimento te ajuda a tomar a melhor decisão. Ou seja, se a venda está caindo e eu estou acompanhando o bloquinho, volta a história do comportamento. O que fazer com essa informação? Vendeu mais, o que eu faço? Continuo, tô vendendo mais. Vendeu menos. Legal, vendi menos. E agora Perfeito. que eu faço? Vou mandar a gente embora. Tem uns que já fazem isso. Perfeito. Vou cortar tal Perfeito. coisa. Perfeito. Começa a olhar o concorrente e começa a deixa eu ver, acho que eu tô desanimar. fazendo uma coisa. Também Aí fala- pode ser. Pode ser. Pode ser, né? Pode também. É por isso que as empresas elas vão emitindo sinais e cada vez mais eu falo, para você ter hoje sucesso no mundo cada vez mais competitivo, depois da globalização, todo mundo teve acesso a tudo, cá entre nós, você tem que ter domínio sobre o seu negócio. E aí, mais uma vez, é um desafio para o pequeno, que tem 10 funcionários, é um desafio para o médio, que tem 100, é um desafio para quem tem 150 mil pessoas. No final do dia, os desafios são muito parecidos. O que muda é a rúbrica. Eu ia falar conta bancária, Isso. caixa, a bolsinha ali. É isso que muda. O Sonic caindo quando cai, né? Tio Patinhas chegando. Dependendo do como eu tombo queria do aquele Sonic, cofre. sai moeda Fala a pra- verdade, Vini. Exatamente. O cofre do tio Patinhas, quem não queria? Pois então. Cuidado que às vezes as pessoas... O que é tio Patinhas? Galera, tio Patinhas Depois- é desenho dos anos o 90, Google 80. ajuda. A gente tá um pouquinho mais Mas velho, deixa sabe, eu- né? Revela a idade isso aí, cara. Corta isso aí depois. Você pensa assim. É a tal da pergunta de $1 milhão, né, agora. Enfim, esse é o ponto. Rapaz, é muito legal essa parte da conscientização que você está falando. A gente está vendo muito isso das pessoas que a gente entrevistou aqui hoje, né? Que realmente é a gente ter consciência, igual você falou, 5 produtos, de repente... Por que vender, fazer preço... não foi o outro, eu já confundi, né? Que ele estava falando, né? Em vez de você ter um leque de produtos, por que você não diminui esses produtos e vende esse e faz um preço... Perfeito. Você está trazendo uma coisa tão fantástica. Eu sou, além de aficionado pela Apple, pela história, Steve Jobs, gosto muito do gosto celular. também. Né? Leu o livro também, Vini? Li Tá a fantástico, biografia, muito enfim. bom, muito bom. É fantástico a história dele. É uma aula de doutorado, se você acompanhar toda a trajetória. E eu vou falar disso, inclusive, na minha palestra. Vou citar no exemplo do como o Steve Jobs ele combinou duas coisas na minha humilde forma de enxergar. Primeiro, que ele foi um sujeito extremamente focado. Né? Ele teve um nível de foco concentrado naquilo que ele compreendeu que era a principal vocação dele, do time e da cultura organizacional. Ponto. Se você abrir hoje o site da Apple, você vai ver meia dúzia de produtos. E olha que interessante, guardem isso. A Apple hoje tem mais dinheiro no caixa do que o governo americano. Nossa Senhora. Significa que ele pode comprar a Grécia no final do dia se ele quiser. Não é isso? Relaxa. Só que vale a pena comprar a Grécia? Eu acho que não. É foco. Não Eu é vou sair foco. do foco completamente ou não? Essa é a grande pergunta. Então, claro, depois de tantos anos, chegou num resultado incrível, quebrando recordes atrás de recordes, mas eles estão focados em poucos produtos. Eles não se aventuram a fazer ar-condicionado, por exemplo. E está tudo bem quem faz, porque daqui a pouco para esse outro negócio é a principal vocação. Pode não ser o seu. Então, eu vejo que essa é uma das grandes lições que ele deixou. A segunda grande lição é a combinação dos dois fatores, entre inovar e executar. Vejam, ele não criou o celular. Quem criou o celular foi a Motorola. E a Motorola perdeu a oportunidade de ser coadjuvante, né? Sair de coadjuvante para ator principal durante 30, 40, 50 anos. Nos meus estudos, eu tenho percebido que eu sou um aficionado por empresas centenárias. Adoro estudar sobre elas e entendendo, inclusive, o que fez essas empresas chegarem lá e também o que fez elas caírem desse pedestal. E aí a gente pode estudar e citar aqui várias. Ficaria aqui uma tarde inteira falando sobre isso com vocês. A verdade é que você precisa estar muito atento, mais uma vez, aos sinais. A Nokia tinha mais de 60% do mercado mundial de 2004 até 2009. Mais de 60% do mercado mundial era dela. Foi uma transição muito rápida cá entre nós. A Microsoft chegou a fazer um funeral para a Apple, para vocês terem uma noção do que é a arrogância corporativa e até onde ela chega. Então, isso nos mostra que não dá mais para deitar em berço esplêndido, achando que o que te deu resultado por uma década vai garantir por mais 10 décadas, porque isso não é mais uma verdade. Principalmente nesse mundo novo, mundo moderno, Velozes, com uma incerto, velocidade né? absurda. Olha que interessante essa estatística. A cada 2 anos no mundo médico, o número de informações e de estudos publicados ele dobra. A cada 2 anos. Então, isso significa que eu estudei em 2021, já está obsoleto. Já está desatualizado. Então, mais uma razão para a gente estar atento aos sinais.
para a gente compreender os fundamentos do nosso negócio e, a partir disso, tomar boas decisões. Eu achei legal isso dele buscar outras coisas, né, para inspirar também, não ficar Exato. focado só numa coisa. Porque às vezes a gente fica focado só no negócio, pô, deixa eu buscar uma inspiração na Apple. Perfeito. É um exemplo. É um exemplo. O Steve Jobs, ele fazia muito esse exercício. E aí, ao estudar até sobre a biografia, uma coisa que eu constatei, ele não ficava só no mundinho dele. Ele tinha algumas atividades, aí volta a história de tomada de consciência, de você acreditar que você não é mais autossuficiente em tudo. Ninguém consegue ser bom em tudo, cá entre nós. Ele tinha um exercício de viajar para o Japão já desde a década de 80. E ele visitava, óbvio que ele tinha acesso, um acesso bastante privilegiado, e ele tinha um hábito de visitar algumas empresas que não eram de produção de computador, de celular na época não era difundido, enfim. E ali ele ia percebendo muita coisa sobre design. Ele era sensível a esses detalhes. Ele já tinha isso na sua essência de perceber, de observar. Arquitetura, né? Arquitetura, design. Ele visitava, por exemplo, as fábricas de carros e ele trazia muito essa ideia, né, do design do carro alemão, enfim, levava isso para dentro da própria empresa. Então, mais uma vez, daqui a pouco você não consegue trazer todas as referências olhando só o seu quadrado. Você precisa ler sobre biologia, você precisa entender sobre tecnologia, sobre IA, inteligência artificial, como é que eu trago isso para o meu negócio, independente do debate, até onde isso está. Qual o impacto, negativo, positivo. Exatamente, mas eu preciso estar atento a isso. O grande desafio é que falar disso para uma estrutura um pouco maior é mais fácil, cá entre nós, porque você pode ter ali vários acessos privilegiados, além do recurso, do dinheiro. Mas numa empresa pequena isso também é possível. A partir do momento que eu delegue isso para alguém, a partir do momento que eu entenda que eu não preciso mais fazer tudo na minha operação, algumas coisas eu posso delegar e assim por diante, para sobrar aqueles 20%, 10%, 15% do meu tempo para viajar e vir aqui para o Five, por exemplo, para ouvir outras pessoas e assim por diante. Rapaz, E esse livro é fantástico. Não, e ele falou uma coisa sobre essa questão da cultura organizacional, né? Isso influencia total, né? Com certeza. Impacta no preço, impacta na Com lucratividade. certeza. Porque se a cultura isso não escorre, Sim. não está claro para ninguém o direcionamento, Sim. propósito, que já virou até um commodity isso, mas é muito falado. Se não mostra a direção também, Perfeito. vai ter um impacto lá na... A minha grande crítica muito se fala de fato ao propósito, mas a minha grande crítica, e os empresários quando me ouvem, eles ficam um pouco até reticentes, né? Mas o meu papel de fato é trazer provocações inteligentes. Mas a minha grande provocação é: quanto do teu tempo líder, você que é líder, dono, empresário, você dedica para falar sobre propósito, sobre crenças, sobre cultura, sobre valores? Porque muitas pessoas colocam isso no quadro e acham que só o fato de... Né, eu fui lá e quase como eu tivesse... Gastei uma nota colocando todo esse material, isso já está incorporado na mente, no comportamento, na atitude das pessoas. Osmose. Isso, osmose, né? Coloquei no sangue. Já olharam ler, já... Exatamente. Eu já sei o que eu tenho que fazer. O valor é respeito. É velocidade, tem que pegar tudo rápido. O cara já fazendo tudo. Não, só robô, né? Só robô. Só robô para ser assim. E mesmo assim ainda vai ter que ter alguém para ligar, né? Exato. Não é sozinho, não. Exato. Alguém tem que carregar a bateria. Alguém tem que apertar o botão para funcionar. Exato. On, off, né? Então a minha provocação é essa, sabe? Passe mais tempo falando sobre os valores que você acredita, você defende. E para mim isso é mais importante do que a frase pendurada ali na porta. E uma coisa que eu aprendi sobre as empresas centenárias: elas não só definem esse quadro que eu chamo de ideologia central, que é esse conjunto, esse arcabouço de propósito, valores, princípios, mas elas também preservam. Se você pegar hoje o material da 3M, que é uma empresa americana, centenária, você vai ver todo esse material preservado. Poxa, são mais de 100 anos, isso ainda é a mesma coisa. Se você pegar o material da Johnson & Johnson, é uma empresa centenária, familiar, os valores ainda são os mesmos. É o famoso credo deles. Eles têm o Exato. É uma coisa muito forte. E aí entra geração, sai geração, e isso continua. Se preserva. É que nem você pega, se você citou da Johnson, né? Pensa, a gente usou Johnson... Quem vai usar Johnson? Filho, neto, bisavô. Tem outras marcas aqui, nenhum interesse de interesse. Se quiser patrocinar, não tem problema. A gente aceita. Vou usar a fralda, posso usar outra coisa. Fica a dica. Fica a dica aí. Dá pra ajudar muito. Mas é isso. Sim. Faz uma apresentação e
seu irmão usou, sua mãe usou. Perfeito. Quer valor e princípio construído mais forte do que esse? Quer ver, pegando o exemplo da Apple, né? Todo mundo fala, eu vejo que tem aquele cliente que chega e fala assim, tem desconto à vista? Por exemplo, nós trabalhamos no shopping muitos anos, sabe, Vini? E aí tinha sempre aquela coisa, tem desconto à vista? Não, não tem. Ou era 5%, ou não tinha nada e não tem parcelado. Por exemplo, a gente está falando da Apple aqui. Você vai lá, é $399. Tem desconto? Ponto. Não. Parcela? Não. $699, $799. E às vezes a gente nota que no mercado de manipulação tem os caçadores de orçamento e a gente entra, não sei se posso entrar agora, Vini, Sim. naquela questão, pô, um custa 50, outro 70, outro 300 reais, outro 700. Diferença de preço. E às vezes dá uma falta, a gente tem que falar sobre isso, às vezes uma falta de confiança do médico perante a farmácia, do tipo, mas peraí, por que uma tá barato, a outra tá cara? E também do próprio consumidor, por que essa discrepância de preço? Perfeito. A gente consegue explicar isso? Consegue. Eu sempre tenho falado muito sobre o aspecto racional da formação de preço. Racional, tá. Se você entender o racional da formação de preço, tudo se clareia. É impressionante. É uma nuvem mesmo que espaço que você tira da sua frente. Se a gente entender o racional da formação, ela não é muito complexa, apesar da complexidade da farmácia de manipulação, né? Porque é altamente personalizado. Cada caso é um caso. Exato. Mas, em linhas gerais, o que acontece? Primeiro, existe uma relação de margem que muda muito quando você fala de uma marca exclusiva da indústria e quando você fala de um commodity. Exato. Em tese, os produtos exclusivos, quem ganha mais dinheiro é a indústria. Então, quando ela repassa, porque óbvio, ele é exclusivo, ele tem esse apelo, só você tem. Quando você repassa para a farmácia de manipulação, a maior parte do lucro já ficou com ela. Então, ali você não tem tanto espaço, digamos assim, para precificar com um fator de 15, 20, 50, exemplo, e ganhar dinheiro no final do dia. Quem fez isso foi a indústria. Só que também existe o contrário. Você também tem produtos, são commodities, ou seja, todas as indústrias oferecem, isso não é exclusivo, e ali o racional é o contrário. Ali eu consigo precificar com um fator e markup, que é a mesma coisa no final do dia, um pouquinho maior. Onde que está a inteligência? E aí deixar isso claro para quem está acompanhando, o dono de farmácia, é você achar um equilíbrio entre a média dos dois. Porque eu não consigo ganhar em todos os produtos. Eu não consigo ter o melhor preço em tudo. Você vai no Extra ou vai no Carrefour, coisas mais caras, coisas mais baratas, e está tudo bem. No final do dia, ele está enxergando qual é a média de ganho, qual é a margem média, porque a margem média paga as contas e faz sobrar o lucrinho lá no final do dia. A minha missão com os empresários é ganhar mais, é performar melhor. Mas o que você tem que entender é, ok, com esses produtos e com esse racional de precificação, onde há uma exclusividade, e com os produtos commodities, qual é a média de margem, qual é a média de markup? Que a experiência tem me ensinado em quase 100 farmácias de manipulação, indo a fundo nos elementos centrais, como a gente falou, no que não pode ser ignorado. Para você ter hoje uma farmácia entre 100 a 500 mil de faturamento, você precisa ter um markup médio entre 5 e 6,5. Perfeito. Esse é o ideal. Markup médio. Então, não significa que todos os produtos terão um markup de 5, mas uns com 18, outros com 3, por exemplo. A média... Para chegar nessa média. No final do dia, tudo é uma escolha. Você pode vender água ou pode vender uísque. Os dois pesam mesmo 1 litro. 1 litro de água, 1 litro de uísque, mesmo peso, densidades parecidas, só que um deixa uma margem de R$3 por garrafa, outro deixa de 90. E aí? É óbvio que eu só não vendo uísque e também só não vendo água. Então, será que eu não posso achar um equilíbrio? Uma sinergia. Uma sinergia, passar a vender produtos mais interessantes, com melhores margens. E isso faz parte do empresário de sucesso. Você tendo um carrinho de pipoca, você tendo uma farmácia de manipulação, ou sendo dono da Ambev com 150 mil colaboradores espalhados do mundo. E, por exemplo, aí vem uma curiosidade. Então, vamos supor, se a farmácia usar um produto exclusivo, ela mescla, por exemplo, às vezes uma sugestão de fórmula para o médico, ela joga aquele ali no meio, perfeito, coloca um commodity para tentar achar um preço. O preço também vai ajudar ele a escolher a decisão do produto, né? Ele deve. Ele, né? Na verdade, deve. Porque por preço, lei... Porque assim, o preço é muito caro. Desculpa te cortar. Não, fica à vontade. Isso aqui para o médico é muito caro, é muito alto. O médico não vai querer. Sim. Aí eu entendo, tem
pacientes que vão pagar tem bolso para tem todos, bolso para né? tudo. Não dá para você falar, não vai pagar, que vai ter. Perfeito. Essa combinação, ela precisa ser feita antes, né? Isso. Foi ótimo você ter tocado nesse assunto, porque para mim ele precede a sua decisão estratégica de qual especialidade trabalhar. Boa. É a história da água ou do uísque. Existe hoje uma infinidade de especialidades médicas que estão à sua disposição. Você pode escolher ir para a área mais do dermato, você pode escolher mais para a área da longevidade, com modulação hormonal. A decisão final é sua. Ninguém te impõe e te obriga a ir por esse caminho ou por esse. Então você pode, antes de mais nada, entender quais são as especialidades com essas características farmacêuticas que me deixam mais margem. Vamos tentar trabalhar com isso. Legal. Mas também vamos ter aqui o extrato de tomate. O que é o extrato de tomate? Você vai no supermercado, se a dona não vê o extrato de tomate, pega as coisas e vai embora. Homo, extrato de tomate e detergente. Elefante. O elefante. A gente que é um pouquinho mais velho, né? O extrato elefante. Esse fazia um sentimento na nossa alma. Porque né, aquele cara? elefantinho. Verdinho, elefante verdinho. Pô, pelo amor de Deus. Eu queria um urso dele, não tinha, né? Aqueles Mas tinha depois inventaram, venderam. Sica, né? Era Sica. Sica também. Se a pessoa não vê isso lá, ela pega as coisas dela e vai embora. Na farmácia de manipulação é a mesma coisa. Então, tudo é uma decisão. Você não é obrigado a fazer o A, nem o B, nem o C. Mas qual é a composição que você traz? Onde algumas coisas, por lei de mercado, eu não ganho tanto, mas por outras eu consigo compensar. No final do dia, tentando ter uma margem média ideal que seja suficiente para pagar as despesas e poder sobrar um lucro no final do mês e, com isso, ganhar dinheiro e, com isso, reinvestir no próprio negócio, contratar gente boa, crescer, expandir para a segunda, terceira, quarta operação e assim por diante. Nossa, E nessa formação de preço, entra, por exemplo, hora homem, Perfeito. produtividade, como é que eu falei? Da parte do taxa de ocupação, Perfeito. né? Se é alugado ou não, é próprio. Essa pergunta vale 100 milhões de dólares. Eu vou para Dubai, gente. Essa é a maleta de dinheiro. sai da sala para ir para Dubai. Essa é cara. Vamos Essa lá. é mais cara. Ele fez a pergunta mais cara. Deixa eu pro final melhor. Porra, pelo amor de Deus. Vamos lá. Lembra que eu falei dos sinais vitais? Custo é um sinal vital. Custo é igual unha. Se tu não cortar, ela cresce. Então, o que acontece? Se você não tem um entendimento do quanto custa a tua estrutura, seja pessoas, hora homem, custo de ocupação, que hoje é caro no Brasil, o aluguel, o condomínio, você precisa saber. E aqui um macetezinho de ouro. 10 custos, os 10 principais custos de uma farmácia hoje chega a representar 80% do custo total. Gente, nesse bloquinho aqui a gente consegue acompanhar 10 custos cá entre nós. Num caderno pequeno, não precisa ter o melhor software do mundo, mas você precisa saber na ponta da língua. Aquele Excel top, não precisa. Aquela planilha simples com conta 1, conta 2, prolabore, aluguel, quanto custa o produto em si. Se você entende esses custos, você passa então a compreender se você está com uma estrutura ideal, né? Se você tem um custo muito alto, que inclusive tire uma parte do teu lucro, ou se você está com um custo perfeitamente dentro da realidade. Então, para você entender se a tua precificação está correta, você precisa passar por essa etapa que eu comentei. Você precisa entender a tua estrutura de custos. Nossa, muito bom. Agora, vai, eu tô te cortando, né, Glauber? Não, eu fiz, foi você, vai você. Não, eu ia falar sobre uma coisa, não sei se entra agora, Tá. o movimento que você falou nos Estados Unidos, de Small Giant. Small Giants. Small Giant. Pequenos gigantes. Os pequenos gigantes, mais charmoso. Peraí, se você falar do gigante, eu ia falar turnover numa empresa muito alto, menos de um ano. Isso aí tem... Isso é um sinal vital. Pesado, né? Isso. Eu falo que toda empresa tem 7 sinais vitais. E o 7º é fidelização. Porque se grande parte da tua equipe dá adeus a você, qual é a chance de você viver por 10, 20, 30 anos? Não vive. Se metade dos seus clientes diz sua experiência, o que você me oferece é ruim, adeus, qual é a chance de eu viver por 5, 10, 20 anos? Então, um dos sinais vitais que eu digo até que é o mais recente que eu tenho introduzido no dia a dia de forma técnica é a fidelização do colaborador e do consumidor, porque os dois podem te dar adeus. Exato. Falou tudo. Os dois podem te abandonar no final do dia. Nossa, e aí o choro é livre. Aí o choro é livre. Aí não tem o que fazer. Aí sai a caixinha de... Toma, Leossa. Aí a gente Tira o Exato. lencinho aqui, tá, Glauquinho? Isso, Tá aqui, e só lencinho chora. pra você. Só chora aí. Eu sou vendedor de lenço. Filha da puta. É bem isso, uns chorando, outros vendendo. Então vamos falar dos gigantes agora. Gigantes de Boa. Nova York. Não, tô brincando. É o Madagascar. Vamos. O que é esse conceito? Fala pra gente. Maravilha. É um conceito que eu particularmente trouxe para minha vida. Além de difundir,
eu também trouxe e apliquei para o meu negócio, para a minha vida. O que são os pequenos gigantes? Nada mais é do que escolher ter uma entrega de excelência, muito mais do que o desejo do crescimento desordenado. Nossa, então, eu troco uma coisa pela outra. Pô, tá louco. Segurança, tira ele daqui. Tira o Vini daqui, cara. O Vini tá falando umas coisas que é tipo... Não, serviu pra sua, tá servindo pra mim e pra vocês que estão nos assistindo. E aproveitando. Se tá gostando do que o Vini tá falando, até fazer aqui, ó. Go Blue. Go Blue Consultoria, é isso mesmo. Galera, se vocês estão gostando do que a gente tá falando aqui, se inscrevam no canal. Dá uma curtida, senta a curtida, fala curtida. Aciona as notificações. Os sininhos aí, isso né? Aí. De repente vai tocar o sino assim, os gêmeos se você conhece, sabe aqueles grupos que você tem no WhatsApp, tem um monte de farmácia de manipulação, com um monte de dúvidas, que vocês ficam, meu Deus, a precificação. Eu faço parte de uns grupos desses. Gente, caminha esse link. Caminha esse link. Não mata ninguém. Procura aqui. Não é, besteira, a gente caminha tão rápido, coisa boa também. É bobagem, como é que é o Walter Long? 87% das pessoas vê 87% vê bobagem. E vê um negócio desse, com tanta informação de qualidade. Vini, caramba. Obrigado, gente. Pô, pelo amor de Deus. Nossa, eu que agradeço. Então, os gigantes, então, porra, rapaz, ele acabou com a vida agora. E onde começou esse movimento aí? Esse movimento, ele começou nos Estados Unidos, comecinho dos anos 2000, e aí uma pessoa chamada Bo Burlingham criou isso, um americano, ele criou esse conceito, essa tese, uma vez que ele estava cansado de ver um movimento exacerbado entre crescer, ser grande, quero ter uma empresa de 100 milhões de faturamento ano, faturar bilhões, ser um bilionário, enfim. E ele começou a entender que é possível você ter um negócio marcante, fazer a diferença na vida das pessoas sendo pequeno. Só que ser pequeno por uma escolha. Entre, não quero ter 30 lojas, eu quero ter uma loja, mas fazer a diferença na vida da minha equipe, porque eu conheço cada um pelo nome, eu sei a história de cada um deles. Gente, qual é o nível de entrega de uma pessoa que conhece a história dela, que está do lado dela nos momentos mais difíceis? Quando você tem uma empresa de 3 mil, 5 mil, 10 mil colaboradores, funcionários, é mais difícil de você entender nome, sobrenome, história. Aí já fica... É mais complexo. Então, não estou dizendo que existe o certo e o errado. Existe uma escolha. Perfeito. E está tudo bem você escolher ser um pequeno gigante. Ou um gigante, aí fica bom. Aí cada um escolhe. Exatamente. Diante dos dados do nosso segmento magistral mesmo, é um segmento hoje de mais de 8.200 farmácias aí que tem um faturamento aí... médio de 97.800. Então, a grande parte, essa é a realidade. 40% aí desse segmento, 60%. 65%. 65%. Isso. 65% fatura até 97 mil por mês. Até. Então, tem gente com 60, 70, 80. Então, essa é a média maciça, essa é a realidade maciça do segmento magistral. 2/3 tem esse perfil. E, no final do dia, ele pode ser um pequeno gigante. Ele pode ter uma empresa ali com 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos de história, ganhando dinheiro, tendo pessoas altamente fidelizadas, seja o colaborador ou o cliente, e no final do dia feliz pra caramba, fazendo diferença, trazendo transição para os filhos, para a segunda, terceira geração, e a empresa continuando ali com uma história belíssima. Pô, perfeito. Meu, uma pena que chegou o final. Passou assim. Uma pena mesmo. Precisa marcar um... Não, é verdade. Marcar um outro com você. Vamos marcar outro. Está marcadíssimo. Você vem para Campinas. Está marcadíssimo. E aí, você já deve ter visto aqui que a gente faz um grande final, um recadinho. Perfeito. Para nossa audiência. Eu vi que o Vini sentou ali e falou, ferrou, os caras vão vir com essa, meu, pelo amor de Deus. Qual o recado você dá para nossa... Pra aquela câmera ali, Vini, rebenta, filho. Vai do hurt. Vai sem coração peludo. Sem coração. Maravilha. Que mensagem você deixa para nossa audiência, né, que é bem dividida, tem profissionais da saúde, farmácia de manipulação, estudantes aí dessa área, que quer empreender também, ser investidor também. Sim. Até pegando um gancho, porque às vezes a gente nota que o mercado ele está precisando de mão de obra. Sim. Todas, vamos dizer assim, diversas áreas, sim. Mas o mercado de manipulação, sim. Também. Porque falta conhecimento das pessoas, o que é, igual a gente fala, magistral e farmácia de manipulação. Se a gente pensar no contexto magistral, é de maestria. Perfeito, de excelência, personalização. E quando a gente vem com a farmácia de manipulação, talvez manipulação soe um pouquinho, mas por isso que a gente fala aqui sempre, tá, pessoal?
Farmácia de manipulação é uma farmácia magistral de maestria mesmo, Perfeito. de infinitas possibilidades de associações de formulações individualizadas, veículos, ingredientes inteligentes, formas farmacêuticas. Não, eu sou fã desse mesmo. Eu sou suspeito para falar. Eu também. Gente. Eu também. Então, também. você tá com 3 suspeitos aqui. Eu sou suspeito. Você tem dúvida se é homeopatia e manipulação? A homeopatia também está dentro da manipulação, mas a manipulação não é só homeopatia, pessoal. Faz muitas coisas que, inclusive, tem na drogaria. Começar a enxergar. De novo, individualizado. Antes de dar a palavra para o Vini, começar a enxergar a farmácia de manipulação, farmácias magistrais, como essa engrenagem importantíssima no ecossistema da saúde, pessoal. É um centro de saúde. Um centro de saúde. E pode ajudar muito você na sua saúde e o seu prescritor também a ter a melhor conduta. E Vini, agora deixa o Vini do Perfeito. Hurt olhar pra câmera, agora esses James cala a boca. Maravilha. Não, do coração, a minha proposta, na verdade, é que quem está nos acompanhando agora, que você possa investir em você. O melhor investimento que você pode fazer na tua vida é investir em você. Porque investindo em você, você vai ter uma oportunidade incrível de se conhecer e de descobrir o seu gigante interior. Pô, tá louco, velho. Pessoal, obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Pessoal, valeu. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, até tchau. o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Tcharam? Acabou aí, já falando. Tá